Irmão, só comentando um pouquinho, antes do coro cantar o outro hino, sobre esta dedicatória aos jovens. Eu estava lendo e, ao mesmo tempo, me lembrando, quando eu era bem jovem, no início do meu ministério como diácono, lá na igreja da Rua Tuiuti. E eu me lembrei quanto a Santa Vó Rosa se preocupava com nós, os jovens. Ela não só ajudava, aconselhava, exortava, ensinava, com uma paciência muito grande. Mas uma coisa que ela sempre dizia, que agora eu me lembrei, porque naquela época os coristas não eram muito unidos com os obreiros. Mas não era por culpa deles. Eram as circunstâncias da época. Nós não tínhamos um templo próprio para unir aqui ensaio, coro, obreiro, tudo junto. Não tinha. A igreja era alugada num salão muito simples da Rua Tuiuti. E o coro era num lugar improvisado que era feito os ensaios. Lá na Rua Jacirandi. Nos fundos dos terrenos, onde hoje há aquele prédio na Rua Heitor Bariani, que era sempre usado para hospedagem nas festas. Ali era um salão bem simples, parecia uma garagem. E ali a igreja guardava mesmo o caminhão, o carro do bispo. E nos dias de ensaio, então, o coro ensaiava ali. Era longe da Tuiuti. E nos dias de reunião, quinta, sábado e domingo, os coristas chegavam em cima da hora da reunião. Porque no sábado e no domingo eles ensaiavam o dia inteiro. E de noitinha eles tomavam lanche e iam lá na Tuiuti para participar da reunião e apresentar os hinos. Então eles chegavam na igreja quase na hora de começar, subiam na galeria do coro e ali ficavam. Quando acabava a reunião, iam embora. Eu nunca via um pastor conversar com eles. Eu mesmo não sabia o nome quase de nenhum corista, porque não tinha aquela integração, aquela amizade, aquela união. E a Santa Vó implicava com isso. E ela dizia, mas os coristas não têm união com a igreja, com o povo, isso não é bom. Os jovens precisam ter essa integração com todo o povo da igreja, porque eles também são obreiros. Irmão, sabe o que ela fazia? Eu não sei quantos coristas aqui são daquela época, eles devem se lembrar. Muitas vezes ela fez isso. E na reunião de domingo, lá na Tuiuti, ela, antes de começar a reunião, ela ia embaixo e falava com os coristas que estavam na galeria, era do lado que ficava o coro. Então ela ia embaixo e falava com eles. E ela dizia, eu vim convidar vocês, os que puderem, venham aqui terça-feira à noite, que eu preciso de vocês aqui. Então ela convidava os coristas. Isso no domingo. Convidava eles para vir na terça-feira, que não tinha reunião na terça-feira. E quando acabava a reunião de domingo, ela dizia para nós, os obreiros, vocês fecham todos os bancos, que era banco de fechar, e empilham todos lá em volta da escada, eu quero o salão limpo para terça-feira. Eu quero o salão sem banco nenhum. Então, já tinha acabado a reunião de domingo, antes de ir embora a gente empilhava todos os bancos, deixava o salão livre. E quando era na terça-feira, ela já tinha chamado todos os obreiros que podiam ir, e ali chegava um grande número de coristas. E sabe o que ela fazia? Com a varinha na mão, porque ela gostava sempre de estar com aquela varinha na mão. Ela não judiava de ninguém, viu, irmãos? Tem gente que pensava que ela ficava surrando. Era mais como um símbolo, aquela varinha. Ela brincava, dava uma varadinha num, no outro,
com brincadeira, mas ela nunca judiou de ninguém. Mas ela gostava de ter a varinha na mão. E o que acontecia? Chegavam os obreiros e os coristas, o salão vazio, ela falava, agora vocês vão marchar, cantando Sempre Unidos. Ela gostava muito desse hino e adorava quando a gente marchava cantando Sempre Unidos. O rosto dela parece que brilhava de alegria. Então a gente marchava, fazia aquela fila assim, que entrava assim e voltava para lá. E ela com a varinha toda contente, olhando, alegre, vendo a gente marchar e cantar Sempre Unidos. E depois ela dizia, agora vocês vão brincar, porque vocês são bem jovens. E eu quero juventude alegre, animada. Não quero ver ninguém triste. E a gente improvisava, a gente brincava de roda. Éramos jovens, tudo mocinho. Brincava de roda, de lenço atrás, de pega-pega, dentro da igreja, no salão. E ela ficava muito feliz. Mas tem uma coisa, irmãos, ela também gostava de ver a gente brincar para sondar o coração de cada um. Na hora da brincadeira, a pessoa extravasa. E ela então observava como uma mãe muito carinhosa. E ela via quem extrapolava. Ela via quem não tinha, assim, muito contentamento de estar ali. Quem era um pouquinho orgulhoso, não queria se misturar muito. Ela observava. E depois, irmãos, ela aconselhava cada um. Porque ela sabia o defeito, a falha, a necessidade de cada jovem. E ela lutava para salvar a todos. E era aquela alegria. E depois de brincar, ela mandava a gente cantar. E cantávamos corinhos, hinos do coro, porque tinha bastante corista. E era uma festa. Isso de terça-feira, diversas vezes ela fez isso. Infelizmente, nem todos os coristas podiam ir, porque estudavam à noite. Nem todos os obreiros podiam participar, porque às vezes trabalhavam à noite. Mas ela fazia de tudo, irmãos, para unir os coristas aos obreiros, porque ela queria sempre um povo unido. E era sempre alegre. E dava ânimo para nós. Eu me lembro até num dia de Santa Comunhão, que nós, na igreja velha, íamos cedo no domingo de Santa Comunhão, para tirar os bancos e para ajudar as diaconisas a preparar a mesa da Santa Ceia. E a avó também ajudava, ela picava o pão, enchia os cálices e nós arrumávamos a mesa. Quando a mesa estava pronta, era cedo para abrir a igreja. Então a gente lanchava, cada um levava um lanche, nós fazíamos uma mesa comprida e um comia o lanche do outro, naquela alegria, porque ela gostava de união, como se de família mesmo. Ela sempre gostou de ver o povo como uma família. E depois que a gente comia, a gente limpava onde tinha sujado, arrumava, ela dizia, ainda é cedo para abrir, vocês vão marchar cantando Sempre Unidos. Então a gente marchava antes de abrir, no dia de Santa Comunhão, a mesa pronta. E antes de abrir a igreja, a gente marchava dentro da igreja cantando Sempre Unidos. E eu me lembro, irmãos, numa daquelas vezes, aquele dia, eu percebi que a avó estava um pouco preocupada. Eu não sabia por quê. Mas eu tinha tanta intimidade com ela, vivia sempre com ela, na casa dela, eu percebia. Eu falei, hoje a avó parece que está um pouco preocupada. Não falei para ninguém. Então nós arrumamos a mesa da ceia, lanchamos, tudo. Ela falou, agora vocês vão marchar. E ficou encostada na mesa com a varinha assim. E nós sempre unidos marchamos com fervor. E marchava, e ela toda alegre de ver nós marchar. Irmãos, nós fizemos uma volta assim, no salão, e entramos de novo pelo meio e viemos marchando. Quando nós chegamos, os primeiros da fila, perto da avó, nós vimos uma coisa diferente, que nós notamos.
Os olhos dela, naquela hora, além de dilatar, ficaram verde. E ela, os olhos dela era castanho claro. Mas nós notamos, estávamos na frente marchando, que ficou verde. E na mesma hora começou a brotar óleo ungido da cabeça dela e das mãos. Ela estava até segurando a varinha e escorregou a mão assim, por causa do óleo. Então nós corremos, cada um pegou seu lenço para ela ungir nosso lenço. Todos os obreiros, diaconisas, tinha evangelista, missionária, presbítero, de todos os cargos, a gente ajudava a arrumar a ceia. E nós corremos perto dela e eu me lembro que quando eu chegava perto, alguém me empurrava, eu ia parar lá embaixo. E eu voltava correndo com o lenço. Quando chegava ali, me davam outro empurrão. E eu voltava e voltava de novo. E ela percebeu que estavam me empurrando, porque tinha muito obreiro e todos queriam ungir o lenço. Então, quando eu cheguei perto dela, ela pegou meu lenço com a mão esquerda, cheia de óleo, e ungiu o meu lenço. Eu tenho até hoje guardado, dentro de um plástico. E aquele óleo parece que encheu o lenço, ficou aquela mancha de óleo no lenço inteirinho. E aí, tudo bem, nós ficamos alegres, ungimos nossos lenços e tudo, porque vimos que Jesus ungiu ela, porque volta e meia isso acontecia. Eu mesmo vi umas 3, 4 vezes ela ser ungida de óleo na igreja. Era Jesus que a ungia para mostrar para nós o valor que ela tinha. E aquele dia depois nós abrimos a igreja, teve a Santa Comunhão. E na segunda-feira, eu ia sempre na casa dela. E eu cheguei lá, tinha um pastor e uma diaconisa. Eles nem foram trabalhar porque queriam falar isso para ela. Foram na casa dela. E eu cheguei, esse pastor, essa diaconisa estava lá. E eles estavam dizendo, vó, ontem, na hora que a senhora foi ungida, os seus olhos ficou grande e verde. Ela falou, mas os meus olhos são castanho claro. E nós falamos, eu falei, vó, eu também vi, a senhora ficou com o olho grande e verde. E ela ficou, não falou nada para nós. Mas quando foi, na quinta-feira, a direção foi orar. Eles oravam na quinta-feira à tarde. Os 3 da direção, ela, o bispo e a irmã Odete, se reuniam numa sala reservada na casa dela e oravam para Jesus resolver os comunicados e os problemas da igreja, para Jesus orientá-los. E Jesus usava o corpo da avó para falar com o bispo e com a irmã Odete. Quando eles se ajoelhavam para orar, Jesus vinha do céu, levava o espírito da Santa Avó Rosa lá para o céu. E ele voltava e usava o corpo dela para falar com a direção. E ali o bispo perguntou para Jesus. E disse, mestre, no domingo de ceia, alguns obreiros viram os olhos desta minha serva dilatar e ficar verde. E depois perceberam que o Senhor a ungiu com óleo na cabeça e nas mãos. Então Jesus explicou o fenômeno. E ele disse, realmente aconteceu. Porque a minha serva estava um pouco preocupada. Porque ela estava com início de catarata. E aquele dia ela estava rouca. E era dia de Santa Comunhão. Dia que vinha muita gente, ela tinha que falar alto para receber todo o povo, aconselhar todo o povo, abençoar todo o povo, porque ela fazia assim na reunião, sem microfone. Ela falava, conversava com a igreja inteira, porque a voz dela era alta. Mas aquele dia ela estava preocupada por causa da rouquidão e estava preocupada porque ela tinha o início de catarata, ela tinha percebido. E não falou para ninguém, não se queixou, ninguém percebeu. Toda alegre, ela fez nós marchar e depois foi ungida. Então Jesus disse, naquela hora que eles viram os olhos dela ficar grande e verde, foi o momento em que eu curei a catarata.
Eu abençoei, curei a catarata nos olhos, que dilataram, mas eu curei. E depois eu curei a ronquidão. E ungi ela com óleo para mostrar ao povo o valor que ela tem. E no mesmo instante eu ungi a Santa Comunhão, porque ela estava encostada na mesa da Santa Comunhão. Então vejam, irmãos, como era bom a Santa Vó Rosa, como ela era alegre. Ela estava preocupada, mas ninguém tinha percebido, e ela tinha alegrado a todos nós. E merecia sempre os milagres de Jesus. Toda vez que ela tinha algum problema, Jesus a curava, porque ela tinha todos os méritos. Então vejam, irmãos, e o irmão Aldo era igual. O amor que ele tinha pelos jovens, também eu nunca vi igual. Ele se preocupava muito. E ele dizia, eu preciso ajudar muito a orquestra, porque eles vão ser muito úteis para mim. O coro canta muito bem, mas a orquestra estava mais fraquinha quando ele começou no ministério. Era bem simplesinha, não era tão grande. E ele percebeu que havia muitos jovens com o dom de tocar instrumento, mas não tinham dinheiro para comprar. Então ele foi ajudando a comprar instrumento, incentivando os coristas para aumentar a orquestra, comprando até os apetrechos que vai em cada instrumento. Palhetas e outras coisas, ele ajudava a comprar. E quem não tinha ia chorar com ele, ele mandava comprar o instrumento. E com isso, irmãos, vocês veem a orquestra que nós temos. Foi ele que deu incentivo. Foi ele. Por quê? Para segurar a mocidade. Porque ele dizia, vai vir dia muito difícil, que vai ser difícil segurar a mocidade. Mas eu, diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, eu vou fazer tudo para segurar os meus jovens na minha igreja, porque eu adoro a minha mocidade. E os coristas percebiam. Quando tinha apresentação aqui, que o Carlão ia buscar ele lá na sala e punha ele aí na frente. Ele todo alegre, vendo os coristas cantar, cumprimentando e abençoando a todos. Ele sempre teve, irmãos, um amor muito grande pelos jovens. Por isso, no sábado e no domingo, quando eu vi 400 jovens aqui ensaiando, eu chorei de emoção. Sou franco falar, porque eu me lembrei da avó e dele. O amor que ele tinha pelos jovens. E aqui estava a coisa mais linda. Mesmo no ensaio, cerca de 400 coristas ensaiando no sábado o dia inteiro, no domingo e no sábado à noite apresentaram uma coisa muito linda. Tudo em harmonia, em paz, em união, não houve problema nenhum, tudo em festa. E no domingo cantaram junto com o coral da sede. Foi a coisa mais linda. Eu estava sentado lá atrás e estava pensando. Eu acho que o sorriso do irmão Aldo está na orelha. Porque eu vi, ele amava muito a juventude. Assim como a Santa Vó Rosa. Então, esta dedicatória aos jovens foi bem-vinda. Porque vai ser lida em todas as nossas congregações. E eu penso que pode também estimular muito a fé nos jovens que ainda não são coristas. Porque isso ajuda a chamar mais gente. E o coro, irmãos, e a orquestra ajuda a salvar os jovens. Por isso, às vezes, tem pai e mãe que não quer deixar os filhos entrar no coro. E eu leio muita carta e tem jovens que me escrevem. Manda uma cartinha para minha mãe, porque ela não deixa eu ensaiar. Dá um conselho para o meu pai, porque eu quero entrar no coro, ele não deixa. Eu não sei qual é a preocupação dos pais, mas eu digo a eles, se estão me ouvindo, que devem incentivar os seus filhos e não proibir, porque o ministério desta igreja é de glória. E se eles têm prazer e vocação, é Deus que lhes deu esse dom. E Deus
a Santa Voz, Jesus, a Virgem Maria, Irmão Aldo, querem aprimorar esse dom na vida dos jovens, para que o ministério deles no cântico e na música seja de glória. Então os pais devem incentivar e ajudar os filhos e não atrapalhar a servirem esta igreja em qualquer cargo de obreiro, inclusive no coro, na orquestra e na música.